Oi, eu sou a Carla Marca, sou apresentadora, fui VJ da MTV e agora tô aqui com 40 anos, vivendo a tal da crise da meia-idade. Aliás, foi por isso, inclusive, que eu resolvi criar esse podcast. Acho que o episódio de hoje é meio crucial para entender a crise dos 40 anos. Porque se você tá perto dos 40 ou passou um pouco dos 40, a chance de você se separar é muito grande. Acertou. A gente vai falar sobre divórcio. Por isso eu chamei aqui duas advogadas muito experientes nesse assunto, a Isabel e a Carol, para entender por que afinal os casamentos não dão certo quando chega aos 40. Existe um jeito fácil de se separar? Eu perguntei para elas, escuta, mas dá para acreditar no amor hoje em dia, mesmo depois de ter passado 10 anos presenciando pessoas se separando todo dia? Então não vai fugir desse assunto não, porque eu adorei conversar com elas e acho que você vai gostar também. Coloca as luvas, vai lavar a louça, tira a roupa do varal, se esconde dos seus filhos nos próximos 30 minutos, porque tá começando agora o Que Crise é Essa? Gente, muito bem-vindas, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Esse eu acho que é o episódio que eu tô mais empolgada até agora de gravação, porque eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto e eu acho que eu não sou a única. Muito bem-vindas. Queria só que vocês se apresentassem um pouquinho, para quem não conhece o trabalho de vocês. Me chamo Isabel, sou advogada de família já há 23 anos, entre estágio e advocacia. Tenho escritório há 16 anos, especializado nessa área. E Carolina é minha sócia. É isso. Obrigada, Carla, pelo convite. Também estamos muito animadas para dividir um pouquinho da nossa rotina e dos causos com você. E até a gente estava conversando antes de gravar, que eu estava perguntando um pouco dessa linha tênue que deve ser a advogada e, às vezes, um pouco terapeuta. Tem isso? Por muitas vezes, a gente faz o papel de trazer para a realidade, falar, olha, isso aqui é um tema para ser tratado em terapia, vamos tentar olhar para a parte prática, porque nessa fase do divórcio que as pessoas elas estão quase que passando por um luto. Então, é uma reanálise profunda da vida. Muitas vezes os clientes vêm e falam, tem uma questão financeira, vou parar a terapia. A gente fala, não, esse não é o momento de você parar a terapia. É o momento de você focar na terapia para você estar fortalecido, porque é um luto, por mais tranquilo que seja, é muito difícil. Eu estava vendo umas pesquisas e, realmente, assim, a faixa etária que as pessoas mais se divorciam é por volta dos 40 anos. Homens parece que um pouco mais velhos e mulheres, realmente, a partir dos 39, 40, é a faixa etária, digamos assim, mais comum. E por que vocês acham que acontece isso nesse momento? É realmente essa faixa que as pessoas buscam isso. E por quê? Porque acho que as pessoas estão casando um pouco mais tarde. E, nesse momento, as pessoas estão com filhos pequenos também. Então, a gente recebe muito no escritório pessoas que estão juntas há tempo e aí depois tem o filho pequeno. E aí que começa realmente o conflito. Você tem temas muito importantes para tratar junto. Não é mais só onde a gente vai jantar, para onde a gente vai viajar. Você tem que cuidar de uma vida junto. E isso causa muito estresse. Que é aí que a realidade vem, né? Passa um pouco até a euforia do nascimento da criança e aí começam as coisas práticas da vida. Sem dúvida. Aí vem briga por coisas pequenas até coisas maiores. Deixa com a mãe, não deixa com a mãe. Vai deixar com a avó, vai viajar junto com a criança, se a criança... Você vê uma infinidade de conflitos nessa época, que é revisitar a identidade, né, de se reconstruir como ser humano, porque, de fato, você virar mãe, virar pai é um exercício de recomeçar a vida e que, às vezes, os valores são diferentes para aquele exercício. Isso pesa muito mesmo. Então, eu estou pensando aqui que se você passou, então, dessa primeira fase, o casal que passou dessa primeira infância, as chances de separar talvez diminuam. A gente brinca que tem dois extremos, né? A primeira infância e depois que os filhos saem de casa. Que as pessoas se redescobrem, né, como casal. Exato. Né? As pessoas têm que reenxergar aquela unidade familiar como casal só. Então, nossa, foi com essa pessoa que eu casei, meus filhos saíram, nossa, ele não quer sair, eu quero sair, não quero trabalhar, não quer mais viajar. Então, é um outro movimento. Mas, sem dúvida, 40 mais... 40, entre 38 e 40 é o maior índice, e depois, disparado, o segundo maior índice é depois que os filhos saem de casa. E a gente está falando muito isso, que nos 40 a gente também está repensando muito a vida, né?
a gente... cheguei até aqui, o que eu fiz, o que eu quero continuar fazendo, o que não, que ainda dá tempo de mudar. Vocês enxergam, às vezes, até os divórcios sem filhos também, que as pessoas estão procurando uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer a vida de um jeito diferente, encontrar uma nova pessoa? Sem dúvida. Assim como as questões relacionadas à profissão, as questões relacionadas ao parceiro aparecem nessa fase da vida. Em geral, os 40 são quase que o fim da juventude, né? A gente tem mais 10 anos para fazer o que a gente quer antes de chegar nos 50. Então, vou ficar casado com essa pessoa? Acho que não. Vou fazer esse trabalho? Acho que não. Acho que é um momento de repensar quase que tudo na vida mesmo, ainda que involuntariamente esse exercício acontece. Acho que principalmente aqueles casais que começaram muito cedo, tem gente que se conheceu no colégio, aí, né, tem aquela história. E aí começa, né, a vida adulta, mesmo sem filho, né, muda, né, não é mais aquela mesma pessoa. Então, às vezes as pessoas acho que buscam, né, se reinventar aí nessa fase. E quem normalmente, eu acho que eu sei a resposta, mas quem normalmente pede o divórcio primeiro? Mulheres ou homens? Eu acho que é bem dividido. Pelo que a gente vê na nossa experiência no escritório, é bem dividido, assim. Acho que tem os dois. E são motivos muito diferentes, não? Olha, são motivos diferentes. Sim. Motivos diferentes. O homem, acho que pede mais quando está exausto da relação, a mulher quando está se relacionando com outra pessoa, ou se envolve com outra pessoa, ou recomeça a vida profissional, eventualmente se redescobre pós-maternidade e sendo capaz de trabalhar, de produzir, de ter os próprios sonhos, e aí vê um desencontro grande. São motivos bastante diferentes, né? Às vezes você se sente sufocada na relação também. Qual era seu chute? Você falou... Eu achava que eram mulheres. Porque eu achava que as mulheres que, culturalmente, a gente acaba fazendo mais, né? Dentro do casamento dá trabalho, né? Então, assim, achava que a gente acabava fazendo mais e aí, quando chegava nessa fase, acho que a mulher meio que dava uma cansada e falava, não quero mais saber, sabe? Cansei de fazer pelos outros, quero fazer algo por mim, assim. Eu tenho a impressão que talvez, quando a gente começou lá atrás, 15, 20 anos atrás, era mais isso mesmo. Eu acho que agora isso talvez tenha dado uma equilibrada, sabe? Acho que os papéis estão um pouco mais divididos, né? Não vou dizer em todos os casos, mas no geral. Então, acho que talvez essa sua percepção seja um pouco... né? Era o que acontecia mesmo, né? Não sei. Não, até porque a mulher tem muito medo do divórcio nessa fase de primeira infância, de sentir esse processo de abandono do homem embora não voltar, do homem não conviver, é uma coisa que o homem não tem, né? A mãe dificilmente deixa de exercer esse papel, mas as mulheres ainda têm muito medo de divorciar e isso refletir no dia a dia do convívio com os filhos ou na questão financeira. Então, para chegar no limite de decidir o divórcio, ainda é um processo. Por vezes, elas passam anos amarguradas, frustradas, tristes, mas não se divorciam. O homem, eu acho que ele é mais pragmático. Se não está bom, faz tempo, e acha que dá para fazer, ele faz. Mas a mulher tem uma dificuldade maior para chegar a essa conclusão. Acho que a mulher pondera mais, né? Acho que você está falando, né? Acho que quando a mulher talvez chega no vou pedir o divórcio, é porque ela já pensou muito, talvez. Isso, já, sim. Emocionalmente, sobre isso, já fez a ruptura há tempos atrás. É isso mesmo. E aí isso acaba ficando mais fácil ou não? Ou sempre é difícil? Não importa a idade, divórcio é sempre difícil? É sempre difícil, porque você muda completamente a sua dinâmica de vida. É um luto, né? Aquele momento da sua vida acabou e você vai começar um outro. Então, por mais tranquilo que seja, no sentido de respeito, né, de estar tranquilo com a decisão, é sempre difícil. E quais são os principais motivos que aparecem para vocês quando as pessoas querem se separar nessa faixa etária? Acho que desencontro de valores, isso a gente tenta falar muito nas reuniões, assim, especialmente nessa primeira infância. As pessoas se questionam, mas não é essa figura parental que eu queria, não é assim que eu queria. Duvidando, assim, não estão de acordo, às vezes, da pessoa como pai ou como isso. mãe, como a pessoa que ela se tornou nesse sentido. Isso. E aí a gente até fala, mas vai ser o mesmo que vai ser o seu ex-marido e pai, vai ser o mesmo que vai ser sua ex-mulher e mãe. Então, por vezes, precisa trazer um pouco para a realidade e falar, olha, a escolha parental ela não vai deixar de existir no momento que você divorcia. Então, seus problemas vão ser os mesmos, com a diferença que a pessoa ainda vai ter a situação do conflito, porque
Difícil você ter uma situação de divorciados que se deem super bem. Acontece, mas não é a regra. Então, assim, você ainda vai ter uma pessoa que você vai ter mais dificuldade de acesso. Por isso, às vezes, a gente fala, espera passar um pouco essa fase para ver se, de fato, é isso que vocês desejam, porque é uma fase turbulenta, difícil. E vocês precisam saber, vamos supor, eu quero me separar. Vocês têm que saber exatamente todos os motivos porque eu quero me separar. O que eu preciso expor da minha vida para ele? O motivo não é importante para a gente juridicamente, porque hoje, né, na nossa legislação, a gente não discute mais de quem é a culpa. Isso isso ocorria no passado, você tinha que justificar por quê. Né? Isso, desde 2010, salvo engano, já não é mais discutido no processo. E, em contrapartida, as pessoas falam. Às vezes, as pessoas nem falam que elas têm, quantos filhos elas têm, como é que é a dinâmica financeira, mas elas falam o porquê que elas chegaram lá, e a culpa é sempre do outro, obviamente. Ninguém assume a minha culpa nunca nessas relações. Então, a gente acaba sabendo, assim, num grau de intimidade que, às vezes, a gente até brinca, reflete, né? Assim, a gente brinca, nossa, acho que eu não queria saber tudo isso. Não precisava entrar em tantos detalhes. Gente, Eu quero saber isso comum. aqui, gente, é outra coisa. Às vezes a gente recebe vídeo, recebe foto de algumas Nossa, coisas acontecendo. Eu, por que, meu Deus, eu recebi isso? Não é possível que eu recebi isso. Qual parte é mais difícil, normalmente? Para a parte que quer se separar ou a parte que não quis se separar e que, enfim, está se separando porque, digamos, foi separado? Que é mais difícil, a que não quer se separar, com certeza. E ela cria muitas vezes, não muitas, algumas vezes, obstáculos para esse processo ser tranquilo. Quando só uma parte quer e outra parte está com muita resistência, a gente tem, claramente, a gente faz reunião e fala, esse divórcio vai ser difícil, porque a aceitação... A aceitação é difícil e a pessoa não consegue se desvincular da outra também, né, Isabel? Eu acho que tem isso, né? Então, às vezes, a pessoa ela não deixa a negociação do divórcio ir para frente porque ela quer continuar achando formas de ficar vinculada com aquela pessoa. Então, a gente percebe muito esse movimento. Assim, às vezes, tem coisas totalmente não objetivas ali. Ah, eu quero a cafeteira, sei lá. E aí a pessoa se pega numa coisa super pequena e você percebe que não é aquilo, né? Por trás tem uma vontade de manter aquele vínculo, né? Então, até cafeteira, colheres, Não, mas a cafeteira- tudo isso a vocês... cafeteira- É um exemplo. Eu sei que a cafeteira- cafeteira é um exemplo, digamos assim. mas a Não, mas a cafeteira, emblemática. ela é emblemática. Ela é emblemática. Às vezes a gente escuta na reunião de consulta e fala, nossa, a consulta é mais cara que a cafeteira. Não é possível. A pessoa vai de madrugada, ela pode pegar qualquer coisa no apartamento, ela leva Nespresso. Que você compra a cápsula, você ganha cafeteira. Aí a outra vai procurar, roubou minha Nespresso. Não E é esse possível. tipo de coisinhas que acabam, às vezes, digamos assim, complicando, sendo mais um dificultador do processo. É. Com certeza. Isso A gente complica. teve um caso que a pessoa queria partilhar a jaqueta de couro, sabe? É verdade. Mala. Como Não, fala? mala, jogo de mala. Mala e jaqueta de couro. Verdade. Gente, guarda compartilhada da jaqueta de couro. Fica tipo 5 isso. dias com você, 5 dias comigo. Às vezes a gente brinca, ai, gente, a gente paga isso aí, sabe? Não briga por isso. Caramba! O que vocês veem, assim, que é mais complexo, né? Os filhos ou os bens? Então, os bens, quando um casal está minimamente alinhado na questão da guarda, então tem um bom relacionamento, a mãe e o pai entendem a importância das figuras parentais para o filho, num processo de... Vou sempre falar da parte negocial, né? Mas estamos aqui tentando fazer um acordo, os bens são mais difíceis, né? No geral. Depois que um acordo ou que uma decisão judicial está dada sobre o divórcio, os filhos costumam dar mais conflito, porque aí as pequenas coisas vão gerando rusga entre o casal. Então, os bens já estão partilhados, cada um tem o seu, cada um se vira, mas os filhos vão ser filhos até 18 anos. É a maior sociedade que alguém tem na vida, né? Exatamente. Que é pro resto da vida. Vocês acham que as redes sociais têm deixado tudo isso, todo esse processo mais difícil? Entra, assim, legalmente, coisas relacionadas a postagens, a mensagens? Isso entra judicialmente, às vezes, num processo de divórcio? Muito, muito. Assim, hoje, um post no Instagram é uma prova, um print do WhatsApp da mensagem que a pessoa mandou é uma prova no processo, é usada como prova. Então, tem que tomar um super cuidado com isso. E eu acho que, né, olhando por um outro aspecto, as redes sociais, eu acho que tem muito uma questão de comparação de uma pessoa com a outra. Então,
pessoas às vezes veem, ai, aquela família feliz, eu não sou assim. Aí começa a comparar. Então, acho que, né, nesse aspecto, eu acho que isso atrapalha bastante, assim. Muito, né? A gente tem... Até a gente recebe os clientes, às vezes, e aí vai olhar as redes sociais, e é uma chuva de declaração de amor. Você E as fala, não é pessoas, possível né, que esse casal tá se isso, separando é. e tá aqui no meu Então, não é no meu possível que aquela no meu pessoa que me escritório. falou tudo isso de problema conjugal é essa pessoa que está postando declarações eternas de amor e melhor pai, melhor mãe e melhor companheiro e agradecendo e está lá no escritório falando assim coisas horrorosas da vida e que já estão separados emocionalmente há anos e que às vezes agressão verbal, agressão moral, agressão até física, aí você olha o Instagram da pessoa e fala, não Não é possível, é. Aqui estava tudo bem. E vocês vão olhar o Instagram às vezes para ver como é que você tá se condiz aqui a história com o que tá sendo, digamos assim, divulgado por aí. Não, a gente olha. E acho que tem a parte, né? Se a gente está num litígio, a gente tem a questão dos alimentos, que a gente olha muito o padrão de vida da pessoa. Então, sei lá, às vezes a gente pega um empresário que, né, que a empresa não está, ou empresária, que não está no nome dele, enfim, alguma coisa assim. Aí você vai olhar o padrão de vida, a pessoa posta no Instagram que está andando de helicóptero, está no restaurante caro, está viajando. E aí você fala, bom, então, peraí, essa renda não é condizente com esse padrão de vida, né? Então, isso a gente explora bastante nos processos, né? Mas acho que a resposta é categórica. As redes sociais atrapalham, no sentido... Atrapalham muito. As redes sociais são muito tóxicas para as relações. A gente chegou... Uma época, eu recebi numa consulta uma cliente, o pai não via os filhos fazia, acho que, 8 meses, e não pagava pensão, e era absolutamente ausente. E a pessoa tinha uma página de parentalidade, dicas, e ele ganhava coisas, ele recebia, ele era remunerado pela parentalidade que ele não exercia, porque ele postava as fotos. Aí esse foi um que eu saí, eu fiquei uns 2 dias em choque. Não é possível que a gente está sendo tão enganado pelas redes, que isso, de fato, está sendo postado, as pessoas compram, as marcas compram essa pessoa, e essa pessoa não está nem aí para os filhos. É uma coisa assim... Então, as redes sociais, elas são muito prejudiciais, porque a pessoa usa aquilo como uma forma de se vender, e, às vezes, é só o que ela quer. E às vezes a pessoa até está numa relação ok, uma relação boa, né? Boa o suficiente. E só que por sempre essa pulga atrás, nossa, acho que eu posso fazer melhor, né? Acho que a relação é melhor, acho que o meu não está tão bom. Ela acaba tomando uma decisão dessa que é uma decisão, assim, né? Radical, né? Aí eu fiquei me perguntando, as pessoas... Já teve caso de pessoas que se divorciaram e depois quiseram voltar? Alguns. Você fala, nossa, passou por todo esse processo aqui, agora voltaram? Alguns. Mas sabe aquele jargão? Eu conheço com quem eu casei quando eu me divorcio. Eventualmente você fala, nossa, eu me divorciei de alguém digno. E aí, quando passa aquele ranço, que às vezes a gente tem, porque casamento pode acontecer, passou a fase do ranço, passou a fase difícil, as pessoas se reencontram e elas voltam. Eu tive até um caso que eles divorciaram, depois voltaram e depois divorciaram de novo. Então... E eles procuraram vocês de novo, porque eu ia estar morrendo de vergonha. Gente, eu ia falar, vergonha não, zero, nossa, zero, vou voltar lá, imagina, depois de tudo que eu fiz, agora eu quero me separar. Mas não tem que ter vergonha. Advogado tá aqui para ouvir, especialmente nessa área. Eu falo, olha, se você esconder alguma coisa de mim, eu vou ficar sabendo em algum momento, vai ser pior. Então, me conta. As coisas mais nebulosas que você tiver contar, conta para mim, não deixa eu descobrir pela outra parte, pela mãe, pelo cachorro, pelo papagaio. Conta pra gente que a gente consegue, de alguma maneira, organizar. Inclusive as voltas, né? Depois de todas essas histórias que vocês ouvem, que vocês vivenciam, que vocês ajudam a separar, você acha que ainda dá para acreditar no amor? Que 2 pessoas ainda podem ficar casadas a vida toda? Eu super acredito, sinceramente. Eu acho que, assim, a gente vê o pior que tem, porque quando está dando certo, não vai para o escritório, né? E eu acho que ainda dá para acreditar, assim como dá para acreditar no outro, né? Tem negócio que dá certo que dá errado, tem casamento que dá certo que dá errado, são relações pessoais, então acho que vai muito de como você se dedica àquela relação, como o outro enxerga aquela relação. Com o que as pessoas ficam mais surpresas, mais chocadas na hora de se separar? Sem dúvida, a maior demanda no momento do divórcio é a pessoa compreender como é o regime de bens. Então, chega
no momento do divórcio, você fala, olha, então você é casado nesse regime, ou você, na separação total você não tem direito a nada, a pessoa não se conforma, ou você na comunhão parcial, tudo que você constituiu, não, mas isso aqui eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, a pessoa nunca ajudou. Nunca ajudou, mas você casou num regime de bens que aquilo Mas comunica. ela não sabia quando você casa, você não escolhe? Você não assina lá o seu regime? Você escolhe, mas as pessoas não compreendem. A grande A escolha parte que elas das estão fazendo. pessoas não compreende. Assim, é muito comum as pessoas chegarem no escritório e falarem, não, mas eu dei entrada nesse imóvel, eu fui pagando financiamento sozinho. Olha aqui, eu tenho comprovante que eu paguei sozinho. Não, mas você pagou com o quê? Com salário. Comunica. Mas uma coisa que a gente sempre conversa, é quase unanimidade nos familiaristas, case, mas não junte, gente. Por que essa geração junta tanto, vai morar tanto junto, vive tanto em união estável? Por quê? O que é pior? É muito pior. É muito pior para todo mundo. Por quê? Porque você não tem uma regulamentação de quando começa e quando termina aquela relação. Então, você vai morar junto, daqui a 10 anos você separa, aí vai discutir se começou no dia daquela foto ou no dia daquele bilhete, se é da declaração de um amigo ou se é de outro. Vocês vão para um limbo de subjetividade. As pessoas que juntam vão para um limbo assim, de não ter uma definição de começo e fim, que o casamento fala, começou aqui, terminou aqui. Começa naquela data, tem aquele papel, né? Isso. E aí aquela data sabe o regime de bens, aquela data sabe, em tese, as obrigações do casamento. Você se entende como casado. É muito mais difícil você deixar de ser casado, no sentido de um juiz falar não é mais casado, do que você deixar de ser convivente. Então, tá morando junto, passou 10 anos, sofreu um acidente, você precisa ir no hospital, você não é ninguém, mesmo que você tenha um papel de 10 anos atrás de convivente. Agora, casado é casado até não ser mais casado. Né? Tem, óbvio, separação de fato, a separação gera efeitos, mas na prática, no mundo efetivo, seja para partilha, seja para convênio médico, para clube, para uma situação da pessoa estar doente, você vai ser sempre casado. Então, a gente brinca, né? Assim, quem é de direito de família, a gente anda muito com advogado familiarista, a gente fala, por que raios as pessoas não casam? Vai no cartório, não precisa fazer festa. Acho que do mesmo jeito que a gente mais não... isso, né? Acho que talvez a pessoa tenha a ideia de que casar realmente é uma coisa mais definitiva, de que casar ainda tem um pouco esse pensamento, né, um pouco assim antigo, do tipo, nossa, tô casado, agora é para valer, né? Agora casei. Ou E isso eu acho que é um problema, porque a união estável, ela é uma situação de fato. Então, assim, o que constitui a união estável é a situação, não é o papel. Então, muitas vezes você acha que você está em união estável e a pessoa acha que ela está namorando. Então, é uma coisa indefinida. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, até você pode fazer uma união estável fazendo um contrato, uma escritura pública de união estável, que, né, hoje tem praticamente o mesmo valor do casamento, né? Ainda concordo com a Isabel, que é melhor casar, fica mais certinho. Mas, assim, as pessoas não sabem, mas você tá junto sem fazer nada, você tá vivendo na comunhão parcial de bem. Tudo que você vamos esclarecer constituiu... essas coisas. O que é parcial, o que não é parcial, porque, às vezes, para casar, às vezes até a pessoa vai ter que discutir isso com a outra, né? Sim. Em qual regime de casamento a gente vai estar? A gente vai se encaixar. E, às vezes, já começa a dar um problema antes, né? É isso. Essa é a grande vantagem entre casar e viver em união estável. Você sabe o regime que você está quando você casa e você sabe a partir de quando aquele regime está valendo. Agora, quando você simplesmente vive em união estável, junta as coisas, vai morar junto, daqui a 10 anos vocês se separam, você esquece do regime de bens. A grande maioria das pessoas falam, não, mas eu que comprei aquilo, eu comprei... Não importa, é o mesmo regime do casamento. Há bastante tempo o judiciário equiparou a situação de casado à situação de companheiro. Então, todos os direitos que você teria e obrigações que você teria enquanto casado, você tem enquanto companheiro, só que você não tem o marco de quando começou. Às vezes você comprou um carro um mês antes, o carro entra. Às vezes você entrou num financiamento, pagou alguma coisa no meio, você continuou pagando, esqueceu que isso ia comunicar. Chega lá no fim e fala, não, como? Mas a gente não casou, justamente. Se tivesse casado, estava resolvido. Isso estava resolvido antes. Porque a comunhão parcial, a partir do marco que começa o casamento ou união estável, tudo que você constituir para frente é dos dois, automaticamente. Tem que dividir, né? Salvo... 50-50, no parcial, isso, no parcial. Salvo se você comprovar que veio de antes, ou foi uma doação, ou você recebeu uma herança, tem algumas exceções legais. Mas assim, as pessoas às vezes, eu comprei um apartamento e estou pagando sozinho o financiamento. Não importa, se você está junto com a pessoa, você tem que dividir. E as pessoas não sabem. Né? Então, às vezes, vamos morar junto
E, que legal. Não, mas ela é minha namorada. Mas ele é meu marido. Mas e aí? O que vocês são? Né? Isso, e aí vai virar uma briga para discutir no judiciário. Ou vai morar junto. Você tem duas opções. Ou você faz um contrato de namoro, ou você faz um casamento. Né? Assim, a união estável gera um limbo jurídico de entendimento mesmo, porque a gente fez bastante ano passado, né, Carolina, o contrato de namoro. Você vai no cartório e Nem diz... sabia que existia contrato de namoro. Contrato de namoro, faz no cartório. Ele fala, olha, estamos namorando o dia que a gente quiser. Viver em união estável ou casar, a gente vai documentar. Até que isso não aconteça, a gente namora. E aí o que é cada um é de cada um, não tem divisão de nada. Exato, não tem direito à herança, não tem divisão de nada. O que é de cada um é de cada um. Mas eu mudei de opinião. Muda o documento. O documento é barato, gente, é muito mais barato do que uma discussão no judiciário, é muito mais barato do que um advogado, é muito mais barato. Então, qual que é a maior dica que vocês dariam? Conselho para quem tá querendo se separar, tá querendo divorciar? Eu acho que eu tenho duas dicas bem importantes. A primeira delas é sempre procure um advogado especializado, seja para casar, seja para separar, seja para entender. A gente recebe muita gente que só quer entender como está vivendo, direitos e obrigações que tem, porque, né, de novo, é a maior sociedade que a gente tem, tem uma série de regramentos próprios e, às vezes, as pessoas não têm a menor ideia de como aquilo acontece. Então, procurar um advogado especializado quando tiver alguma dúvida. É uma coisa tão simples. Hoje em dia é consulta virtual, é muito simples de ter acesso mesmo. E a segunda dica é, num momento de divórcio, tentar separar o que é objetivo do que é subjetivo, o que é emocional do que é prático. Porque, por vezes, as pessoas se prejudicam muito querendo brigar por coisas sem relevância prática, só porque elas querem sentir que elas ganharam. E aí vai para um litígio de anos, num judiciário caro, precário, lento, que muitas vezes não tem nenhuma empatia com aquela situação, porque tem 3, 4, 5 mil processos iguais na mesa para julgar. E aí, em vez de perder um pouquinho ou ceder um pouquinho, perde um monte, passa lá anos e anos discutindo um tema que podia ter resolvido em 2 ou 3 reuniões, porque tem aquela subjetividade do precisar ganhar, do emocional ser mais importante do que o racional. Eu acho que essas são as... Um orgulho, assim, as pessoas orgulho, sentir que ganhou. E, assim, ninguém ganha no divórcio. Né? Todo mundo perde. Você pode perder muito, você pode perder pouco. Mas não tem vitorioso no divórcio, né? É uma divisão de tudo. De tempo, de filhos, de dinheiro, de carreira, de casa. Não tem vitorioso. Não tem como você sair achando que você saiu em vantagem e ficou bom. Vai ficar ruim para todo mundo. Tem que ficar o menos pior dentro de um contexto do quanto vale a pena aquela guerra. E eu queria dar um conselho, assim, não para o divórcio, mas para antes de casar. Conversem sobre dinheiro, sobre regime de bens, não tenham vergonha de, mas será que vai achar que eu sou interesseiro, que eu sou interesseira? Mas será? Gente, essas questões, elas são muito importantes. E às vezes, um conflito pode surgir por causa desse tipo de questão, porque não foi regulado no começo. Então... Né, senta, conversa, pensa sobre o regime de bens, ou vamos comprar uma coisa junto, vamos, né? Acho que não deixem as coisas subentendidas, né? Acho que isso prejudica muito a relação. E eu acho que se as pessoas tivessem mais essa cultura de conversar e não ficar com vergonha de falar, acho que a gente evitaria muito desgaste nas relações. Não ia ter aquela surpresa final que Exato, vocês estão falando, né? exato. Aquela, opa, peraí, onde eu me meti? Né? Isso. Você achou aquilo, eu achei, né? Aquela coisa, tomate. Combinado não é caro. Então, né, vamos conversar mais, ter mais transparência nesse tipo de assunto. Porque eu acho que, no fim das contas, quando resolve essa parte está resolvida, você está ali só pela relação, né? Você não tem que discutir essas coisas, né? Mais depois, né? Ou não, também é relativo. Às vezes você começa uma relação um pouco mais nova e começa com os dois sem nada, e aí vocês decidem que vocês querem construir juntos. Sim. Tá tudo bem. Né? O importante combina a regra. Sociedade, combina a regra, vou comprar um apartamento. Quem vai pagar o quê? Como é que a gente vai fazer? Né? Tem uma aplicação aqui, né? Acho que as pessoas não podem ter esse tabu de falar sobre dinheiro, né? E acho que isso causa conflitos desnecessários depois, né? Gente, muito obrigada. Obrigada Eu agora estou sabendo muito sobre tudo. Adorei o nosso papo. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adoramos também. Obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.